preparando para esse eclipse aí no eixo Touro-Escorpião, que vai ser Cara, uma é verdade. sacudida, vai ser uma sacudida geral. Eu ainda nem olhei isso, assim, eu tenho acompanhado alguns vídeos de outros astrólogos, mas eu realmente confesso que não olhei muito. Inclusive, se você quiser falar um pouco sobre isso, fica à vontade, tá? Na Porque... verdade, assim, eu não vou falar, não vou entrar muito nesse aspecto, porque não é o nosso tema de hoje, né? Mas não Mas deixa de ser um aspecto. exatamente, exatamente. Mas todo eclipse já é uma mudança, já é uma chacoalhada, assim, né? Um Sim, sim. eclipse solar, como vai ser esse, todos os eclipses, como você sabe, são um catalisador de assuntos, catalisador Sim, de situações que vão acontecer, né? sim. Quando a gente fala em eclipse solar, é algo que a gente está. É como se você tivesse com aquele copo assim, na beira da prateleira. Você dá um Uhum, totozinho, ele cai. O eclipse é esse totozinho, entendeu? Ele já estava sim. prestes a cair, mas o eclipse vai lá e dá aquela batidinha para cair, né? E a E, energia dele é de 6 meses, né? Porque até o próximo, né? É exatamente, uma exatamente. energia longa. Sim, e a gente pode até sentir os efeitos, né, do eclipse um pouco antes e um pouco depois também. Sim, A sim. duração dele são 6 meses, mas a gente pode sentir uma semana, um mês antes, né? Ainda mais para os escorpianos, que nem a pessoa, Verdade, né, que verdade. tá pegando minha casa 5. Você pode já ter uma noção, né, do que está acontecendo. Eu não sou escorpiano, mas também tenho casa 5, né? Que Exatamente. grau? Você lembra que grau de escorpião que vai pegar? É o O início, né? 2 graus de escorpião. É, 1,59, 2 graus. graças a Deus está longe do meu Netuno. Pois é, pois é. Mas assim, o eclipse, ele é considerado, a orbe dele é considerada no máximo 1 ou 2 graus, não é muita Sim, coisa, né? Porque o sim, eclipse é um ponto, na verdade, um encontro de Sol e Lua, né? Na verdade, sim, mas a gente sabe que isso é um ponto matemático no céu, não é sim, um sim, planeta, né? Não é um sim. asteroide, é um ponto matemático. Então a gente pode lidar com orbes bem pequenas, porque é um É. ponto, né? Um ponto matemático. Mas eu acho que Mas vai pegar o sol do meu sobrinho, que faz aniversário no domingo agora. Porque Ah, ele, se não mas me ele engano, ele nasceu. tá a 0 grau ou 1 grau de escorpião. Mas o seu sobrinho, peraí, ele nasceu? Não, não, não. O sobrinho, o meu sobrinho do sobrinho Ah, é verdade, não é o Giuseppe, é o seu sobrinho. Sim, sim, provavelmente. é um sobrinho de coração, na realidade. Aham, É o enteado do aham. meu sobrinho, que ele Ele faz tem, aniversário. ele tem sol a quantos graus? Então, se não me engano, eu não lembro de cabeça, acho que é 0 ou 1, é bem no começo. Porque dia Vai vinte e pegar o sol dele. três, dia 23 é estar entrando em escorpião. Aham, Vai pois pegar o é. sol dele, né? Sim, sim, o eclipse vai ser dia 25, né? Então, há pouco grau, 1 ou 2 graus no máximo, né? Acho que o dele tá 1 grau, 0 grau, 1 grau. Só se pegar, vai ser raspando assim, se não pegar. Aham, aham. Bom, se ele tem um tio como você já pode dar umas indicações para ele do que fazer ou do que não fazer num eclipse, né? O É, eclipse, o eclipse eu acho que ele é muito. A gente está falando demais de eclipse, mas é assim, é que eu acho legal falar. O sim, eclipse, sim, sim. o eclipse nunca é o pessoal romantiza muito com o eclipse, mas eu acho que ele é um catalisador de coisas, sabe? Como eu Sim. te falei, o eclipse solar, ele antecipa algo que já estava para acontecer. E o eclipse lunar, ele deixa, por lua, né? A lua reflete algo que já aconteceu, que é a luz do sol, ele deixa algo para trás em definitivo. Então, por isso que a gente fala que eclipses lunares são eclipses de finalizações. E Certo. eclipses solares são eclipses de antecipações do que vai acontecer, né? De um ciclo novo, praticamente, né? Exatamente. Ou alguma coisa, a gente está falando de escorpião. Escorpião não é um bicho muito fácil assim, né? Então, eu acho que dá para. Pegando o sol ainda, eu acho que a gente pode encarar, por exemplo, o seu sobrinho, como um aspecto de, por exemplo, o sol é consciência. Então, Transformação, talvez né?
E talvez ele tenha um insight sobre a vida dele, um insight sobre o que ele está buscando para a vida. Qual que é a verdade dele, né? Qual que é a luz, o que alumia a vida dele, né? E ele vai fazer 16 anos, né? Então, Então, tá bem nesse período mesmo, né? Faz muito sim, sentido, né? sim, é verdade. Então, assim, eu acho que se ele tem essa consciência, né, do que está acontecendo, porque tem muito adolescente que passa e não está nem aí com a hora do É, Brasil, né? é. Mas se ele tem essa percepção, muito bom para ele, porque eu acho que vai ser uma oportunidade de ele falar, cara, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui na minha vida, eu acho que eu vou prestar atenção nisso, que pode ser uma coisa boa, né? Apesar de ser um Sim. peteleco, às vezes não é nem um pouco, às vezes não é muito agradável, né? É, mas pode ser um insight também, né? Pode ser um Exato, insight. exatamente, exatamente. Legal. Ah, legal, legal. Olha, vamos falar dos aspectos no geral. A gente já falou bastante de eclipse. Vamos. Eu tinha pensado em começar falando assim para quem não é da astrologia ou não se sente tão Com confortável, não vontade. tem tanto conhecimento. Primeiro, Aham, assim, a pessoa vê aquela mandala lá do mapa astral, né? Aquele círculo cheio de símbolo, né? Só uhum. para eles se identificarem o que é aspecto. O aspecto são aqueles risquinhos coloridos, nem sempre colorido, né? Mas aqueles risquinhos que estão no círculo interior, que É indicam isso, a conversa entre os planetas, né? exatamente. Eu gosto E de encarar o mapa, eu faço muitas associações com imagens, eu gosto de eu imagens, também. né? Ah, somos Eu gosto, nós, né, meu amor? Nós somos assim, né? exatamente. Eu acho que ajuda não só a quem não conhece o assunto, mas ajuda Sim, para a gente também introspectar, né? Esse conceito perfeito. que é. Para mim, o mapa astrológico, a mandala astrológica, para mim, é uma grande conversa de roda. Então, estamos todos sentados ao redor de uma fogueira, ao redor de qualquer coisa, estamos sentados, ou seja, os planetas estão sentados, né? Conversando. Então, muito provavelmente, você vai encarar quem está na tua frente de uma maneira diferente do que quem está do teu lado. Você precisa Sim, olhar para a pessoa do teu lado, você não olha para ela diretamente. Então, perfeito. já existe aí né, Uma já começa a diferença. modular uma diferença, né? Então, quem está aqui a duas cadeiras aqui do meu lado, eu já começo a olhar com um pouco mais de conforto do que olhar para cá. Então, a gente diz que quem está muito próximo aqui, a gente não consegue olhar, a gente é invisível para quem olha do lado. Para quem está em frente ou quem está aqui no ângulo, né, de 120 graus, que é o trígono, a conversa é mais agradável, certo? E, Perfeito. né, eu acho que assim, os aspectos maiores que a gente chama, né, que são os aspectos de oposição, aspectos de quadratura, de trígono e de conjunção. Conjunção, pelo próprio nome, são dois planetas que estão próximos e eles se comunicam, eles trocam informações entre eles. Dependendo de quem está conversando, um planeta pode influenciar o outro, mas de É uma uma forma mistura de energia, né? Um pega a energia do exata. outro, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu acho muito interessante, eu li uma frase daquele astrônomo e matemático famosésimo, que é o Johannes Kepler, que é Uhum. um astrônomo famoso, alemão do século Sim. XVI. Ele fala uma coisa que eu acho que, para mim, é muito verdade também. Ele falava o seguinte: se me tirassem todas as coisas que eu aprendi sobre astrologia e astronomia, não me peçam para tirar o que eu sei sobre aspecto. Ou seja, eu nunca vou descartar os aspectos. Eu posso descartar todas as outras técnicas, todas as outras coisas que eu aprendi de astrologia. Sim. Mas aspecto eu nunca vou descartar. Porque aspecto, na Sim. verdade, é a troca que acontece entre os planetas. É a troca, é a É a conversa troca que de energia. Boa noite, Jean. Exata, exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho muito legal essa abordagem sobre Sim, aspectos. sim. Inclusive, eu estava acabando de ler o livro lá da Ana Maria Costa Ribeiro. Estava dando uma olhada, né, antes de entrar no ar.
Sim. E tem algum lugar que ela fala, que agora eu não estou achando, né? Porque eu não sublinhei, mas que antigamente, mais do que hoje, os aspectos eram considerados muito, muito mais importantes do que a própria posição em signo, né? Ou em casa, enfim. Porque é uma energia muito mais ativa, muito mais forte mesmo, né? Exatamente, exatamente. Os planetas, na verdade, assim, os signos onde eles estão, as casas onde eles estão, é o pano de fundo. Quem Sim, vai conversar na frente desse pano de fundo são os aspectos, né? Que são sim, os planetas, sim. não é? Eu acho Eu muito tinha legal até essa abordagem pensado, dela. eu não consegui para todos, mas eu tinha pensado bom, como você, né? Eu gosto dessa ideia de criar uma imagem para as pessoas entenderem como que funciona a dinâmica, né? Então, Aham. no caso dos aspectos, você deu até esse exemplo da roda, que é muito legal, e eu sempre uso a do teatro, não sei se você já ouviu quando você faz uma Não. equivalência da mandala, né, do mapa, em relação ao teatro. Então, quando você pensa num teatro, numa peça teatral, o palco são as casas, é aonde está acontecendo. E ela vai estar decorada de acordo com a área. Então, por exemplo, uma casa 6 vai estar toda um escritório, né? Uma casa 7 vai estar toda romantizada, cheio de, de De corações, glitter. enfim, romântica, né? Ou uma coisa mais de justiça, enfim. Então, Aham. o palco são as casas, né? Ah, os atores são os planetas, né? Então, você vai ter aquele planeta mais rústico, tipo Marte, vai ter a bonitona da peça, que é Vênus, né? Vai ter a chorona, que é a Lua, e assim por diante, né? Então, eles têm a sua própria personalidade. Eles não deixam, eles são aquela pessoa. Só que eles têm o personagem, que são os signos. Uhum. Então, a bonitona, que é toda delicada, tal, quando ela tá em Áries, ela vai fazer um personagem mais agressivo. Ela continua com a delicadeza dela, mas ela vai ser mais enfática, mais crítica. Então, os signos são os personagens. E os aspectos é o diálogo deles. É a conversa da peça, é o Muito diálogo, legal. É não isso. é? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a gente vê o quanto que a gente não pode avaliar. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho, sei lá, Lua trígono com Marte. Tá, tudo bem, eu posso até ver isso, mas o que que tá. Eu posso até falar o que que é Lua trígono com Marte, mas assim, aonde está acontecendo isso, né? Que signo que está dando essa cor para essa conversa, né? Exatamente. O que que eles estão trocando? Aonde está? Que casa que está, né? Porque só um trígono é um trígono. Aí tudo Sim, bem, sim, sim. tem o seu valor, mas é que nem você falar alguma coisa muito superficial que vai valer para milhões de pessoas também, que não é o seu caso, entendeu? É verdade, Então, é assim, verdade. quando a gente tem mais. Por isso que a gente fala que não dá para avaliar. Ah, eu sou aquariana. Um dozeavos do planeta é aquariano, né? Então, cara, não é assim, né? É muito mais coisas. Eu pensei num exemplo para facilitar, não consegui para tudo, né? Mas eu pensei, por exemplo, numa conjunção, que é o que a gente Tá? falou, que é uma, se não a mais forte, é uma das mais. Eu acho que é a mais forte, porque realmente é uma junção da energia dos planetas, né? Sim, Então eu pensei sim. num exemplo que é bem fácil. Então, imagina uma pessoa, e daí me corrija se eu estiver errado, tá? Imagina uma pessoa com Sol em Capricórnio. Aham. Então, assim, é uma pessoa decidida, que planeja, né? Ela é uma pessoa que não tem nada de indecisa normalmente, né? Ela sabe o que ela quer normalmente, né? Muito prática, etc, tal, certo? Uhum. Sim. Trabalhadora. Agora, imagina essa pessoa com Sol em Capricórnio, mas em conjunção com Netuno. Então, toda essa praticidade dela
vai ser misturada com a intuição, que normalmente Capricórnio não tem. Não são pessoas Sim. intuitivas, são pessoas Sim. práticas, da realidade, do pé no chão. Sim, né? exatamente. Pragmática, né? Mas o Sol, pegando essa energia do Netuno, de um lado bom, e sempre tem, lembrando que a conjunção tem o lado sombra e o lado luz, exatamente. né? Ela está ligada a Mercúrio, né? Que tem os dois lados, né? Da moeda, né? Exato. Então, assim, ela pode puxar o lado bom, que é essa coisa da intuição, da espiritualidade, ou o lado ruim, que é ser uma pessoa confusa. Imagina um capricorniano confuso, que não sabe o que quer da vida. Esse Netuno aí, influenciando o Sol e sendo uma energia mais desafiadora, essa pessoa pode ser super confusa, estabanada. Exatamente. Exatamente. Né? Nada a ver com o Capricórnio dela, né? Então, pode ser uma pessoa hiper sonhadora também, que não consegue botar os pés no chão, que o Capricórnio tanto prega, sim, né? Essa praticidade, esse pragmatismo todo, né? Sim, pode ser uma pessoa também que se deixa levar pela fantasia e acha que o mundo é cor-de-rosa, né? Pode ser uma pessoa que se envolve também com tudo quanto é tipo de drogas ilícitas para tirar o pé da realidade. Ela não aguenta a realidade. Sim, exatamente. Deixa, eu quero viver no mundo da fantasia, entendeu? Então tem muito o que falar e tem muito o que olhar, por isso que é tão complexo. A conjunção, ela pode ser vista também como uma pessoa que vai te ajudar a atravessar a rua. Você está lá juntinho dela, a conjunção, né? Ela pode tanto te levar a atravessar a rua e você chegar do outro lado da avenida, quanto uma pessoa que ela tropeça no meio do caminho e o caminho passa em cima de vocês dois, entendeu? Então ela pode... Exatamente. Ela pode te ajudar ou ela pode te levar para baixo também, porque a conjunção é assim, é uma mistura de coisas, né? É uma mistura de aspectos, uma mistura de energias, é uma mistura de possibilidades, né? Exatamente. E as pessoas podem perguntar, mas e aí? Como que acontece, né? Fala, olha, eu acho que assim, primeiro a gente tem que lembrar que a astrologia ela não é determinista. Então, o fato de você ter isso não significa que você vai ser assim. Então, a tua educação, o ambiente que você nasce, as tuas experiências de vida, tudo isso vai influenciar nas tuas escolhas e, consequentemente, no tipo de energia que você vai canalizar e vai desenvolver mais. Você pode ser tanto um, o outro, ou os dois, né? Exatamente. Agora, falando um pouco, né, dessa história de você usar a tua inteligência para sair de uma situação, eu sempre ouço falar, ai, que mapa horrível, cheio de quadratura, cheio de desafios. Quadratura, para quem não sabe, é um ângulo de 90 graus entre um planeta e outro. Tá? Então, geralmente, a gente associa a uma situação entre dois planetas que não são favoráveis, tá? Digamos que é um desafio, assim. Tanto é que a quadratura ela é associada ao planeta Marte. Isso. Então, antes de você falar, vamos passar todas elas para o pessoal entender? Então, vamos lá. A gente falou da conjunção, que é de 0 grau, né? Normalmente, né? Quando ela está precisa. Mas tem uma órbita aí, né? Que pode ser até 10 graus, mas enfim. Teoricamente, 0 grau está associado a Mercúrio, ou seja, a conjunção, você pega os dois lados da moeda, positivo e negativo. Né? E pode pegar os dois, um ou outro, vai depender de você, na idade e da tua vivência. Daí, depois disso, nós temos o sextil, que são 60 graus. Isso. Né? Que ele está associado à energia de Vênus. Né? Exatamente. Então, eu diria que é um aspecto de conforto, ou seja, são situações de oportunidades que surgem e que tem que tomar muito cuidado, porque como são oportunidades, depende de uma ação tua. Ela passa, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Exatamente. Né? Exato. Então é como sorte. Se você não for na loteria jogar, não adianta ter sorte, porque não vai ganhar nada. Né? Exatamente. O sextil é um aspecto de favorecimento que digamos que é um aspecto suave, assim, é sutil, né? Como a própria Vênus, né? Mas você tem que fazer algo para merecer isso, né? Não é vem de graça. Para coisa acontecer, né? Inclusive, agora que a gente está falando de sextil, imagina que sextil são 60 graus, certo?
Se Certo. você juntar 60 graus e dar a volta na mandala, você fecha um hexágono, que é uma figura geométrica, né? Sim. E se você, é bom associar isso, porque a figura geométrica do hexágono, ela é muito frequentemente vista nos cristais de gelo, na casinha da abelha, né? Naquela colmeia da, como é que chama aquela? Sim. Favo, né? O Do favo da favo. colmeia da abelha. Então, a gente pode associar aspectos de sextil como aspectos de natureza. Então, eles contribuem para que a vida se pronuncie, que a vida se propague. Então, por isso que é um aspecto muito bacana, porque E ele é favorável, fluido, né? ele Favorável. é fluido, exatamente, ele é favorável para que a vida se manifeste. Perfeito, perfeito. É um complemento. É um complemento. E daí vem o que você comentou, a quadratura, que são 90 graus. E como você Exatamente. disse, está associada a Marte. Então, Aham. geralmente são situações de desafio, né? Que situações que te cutucam, né? Que te fazem com que você seja obrigado a lidar com uma situação que é o oposto, é desconfortável, Pois é. né? Agora, fazendo associação ainda, né? Ainda com as Sim. formas geométricas, o quadrado, que é um ângulo de 90 graus, pensa num quadrado, quando você tem uma roda no chão, a roda gira e ela vai andando. Um quadrado, você tem que fazer alguma coisa para aquele Um quadrado sair do. esforço. Você tem que fazer um esforço para girar o quadrado e virar para o outro lado. Tanto é que a gente fala, isso aqui desceu o quadrado, né? Porque não é Exato. aquela coisa, não é, né? Não é natural. Sim, Então, sim. quando a gente fala de quadraturas, a gente também está dizendo o seguinte: existe uma dificuldade que você pode ir lá e virar essa dificuldade, fazer essa dificuldade virar uma oportunidade, fazer essa dificuldade virar uma força para você. É como se você Exatamente. tivesse a oportunidade, né, falando de novo nessa palavra, de Sim, fazer algo por você. E quando a gente fala, lembra que eu falei no começo que tem muita gente que fala, ai, que mapa cheio de quadratura, a pessoa deve ser sim. super, nossa, super infeliz. Pelo contrário, se ela usa isso com inteligência, se ela usa esses atritos que a vida dá para ela com inteligência, Aprendizado, né? Nossa, você que sabe, aprendizado. você sabe como é que o diamante é produzido, né? Pela Né? fricção. É uma Fricção, sim, pedra sim. bruta, você fricciona, da fricção que sai a lapidação e vira um diamante. Ou seja, ele Sim. ganha brilho, ganha valor, ganha tudo que você pode imaginar de melhor, porque ele teve esse trabalho, teve fricção. Então, essa é a grande joia, vamos dizer assim, fazendo uma Sim, associação com o sim. diamante, das quadraturas. Tem muita gente que tem quadratura no mapa e rala pra caramba, porque nada vem fácil para ela, entendeu? E E dá aí, quando valor ela para as vai. coisas. Dá valor, Hã? né? Dá valor para as Exato, coisas. exatamente. Falando do diamante ainda, ela dá valor, porque ela sabe o quanto que aquilo É. deu trabalho para ela Como, conseguir. como se diz em inglês, don't take for granted, né? Exatamente. Ela ela se, não vai achar que aquilo caiu do céu, né? Ela sabe que aquilo deu trabalho, né? No pain, no gain. No pain, no gain, exatamente. Para quem não sabe, meu amigo é professor de inglês, então precisando das aulas de inglês, fale com o Ed, que ele é maravilhoso. Aí a propaganda. Mas E a gente enfim, não eu combinou, aprendi. hein? Isso aqui não é Oi? publi, não. A gente não combinou, viu? Não, não combinamos mesmo. Mas, enfim, são realmente, como você disse, as situações de muito aprendizado, que você pode sair maior. E é Exato. engraçado como, às vezes, você vai ver um mapa de uma pessoa e, como você disse, você vê que aquela pessoa, ela parece que ela, intuitivamente, né? Ela soube aproveitar todas as oportunidades, todas as dificuldades, ou seja, ela pegou limão e fez uma limonada mesmo, né? Todas as Bem vezes. Isso doce é muito ainda, né? legal, né? Bom, e daí depois disso tem o trígono, que é 120 graus e que está associado a Júpiter. E por isso é um aspecto de Exatamente. crescimento, né? Um É aspecto um de aspecto. crescimento. Sim, desculpa, pode falar. Não, pode falar, é isso. A gente está continuando falando continuar a falar das formas geométricas. O Geométricas. triângulo ele é normalmente associado a uma evolução, né? Porque existia o Sim. ponto,
existia o outro ponto, que é uma faixa. Depois, o que acontece? A evolução desses dois pontos é um terceiro ponto. Né? Saiu do ponto linear e passa a ser um ponto tridimensional. Então, uma evolução. E também por isso que é associado a Júpiter. Júpiter é o que expande, né, as possibilidades, é o que expande a tua capacidade de perceber além dos óbvios que aparecem na tua frente. Né? É o que te faz crescer, né? É o que te faz crescer. Então, são situações que aparecem da mesma maneira que Vênus, vão ser oportunidades que, se você aproveitar, você vai ter um crescimento, uma expansão em alguma área da tua vida. Eu até pensei em situações, por exemplo, você ter a oportunidade de estudar fora do país, sabe? Ganhar uma bolsa de estudo, por exemplo. Você pode escolher não ir, mas se você for, você vai voltar com mais conhecimento, com talvez aumentar oportunidades de trabalho, né? Então, e como pessoa vai evoluir, vai conhecer outra cultura, enfim, é uma coisa muito jupiteriana mesmo, né? Exato, exato. E muito divina, né? Eu acho que a forma triangular é uma forma divina, normalmente associada, né? Às trindades, Pai, Sim, Filho, Espírito as pirâmides, Santo. né? As pirâmides, né? E a gente pode falar também de Krishna, Vishnu e Shiva, que são as divindades hindus, né? Que são a criação, a manutenção e a destruição, para que tudo aconteça tudo de novo. Né? Então, existe toda um conceito, né, de tudo acontece, tudo nasce, cresce e morre. E esse conceito ele pode ser aplicado para tudo, inclusive para os nossos trígonos do mapa também, né? O quanto que você está criando oportunidade, o quanto você está deixando que a oportunidade cresça, se manifeste e se transforme em algo para depois você pegar e fazer outra coisa também, né? Não parar naquele trígono e ficar lá, entendeu? Em berço esplêndido. Faça alguma coisa com essa coisa que você ganhou. Faça alguma coisa com isso que você ganhou, que você transformou, que você conseguiu dar valor e um passo além disso. Né? Exatamente. Não, e às vezes a gente vê, por exemplo, esse exemplo da viagem, porque eu que trabalho com idiomas, quantas vezes eu não vi pessoas terem essa oportunidade e não irem, e perderem uma oportunidade. E esse ganho podia ter, às vezes vem da empresa, às vezes vem de um pai, de alguém que oferece a pessoa ou por medo, ou por preguiça, ou por falta de interesse, deixa a oportunidade embora. Sim. E depois, anos depois, vira e fala, nossa, se eu tivesse ido naquela época. Né? Pois é. Realmente a gente não pode perder as oportunidades, né? Exatamente. E o último não, mas assim, a oposição, o último, que é 180 graus. Exatamente, dos principais, né? Tem outros aspectos que a gente nem vai mencionar aqui, que são aspectos que não são tão mencionados, né? Tão estudados, mas alguns astrólogos usam. Mas a oposição, que é 180 graus, né? Exato. E que está ligada ao Saturnão, Senhor Saturno. Exatamente, não podia ser outra pessoa, né? Como se Saturno fosse uma pessoa, né? Gente, só para deixar bem claro aqui, tá? Planeta não faz nada. A gente não é marionete de planeta, tá? Exatamente. A gente até brinca, mas a gente sabe que não é real, né? Pois é. Não, porque tem muita gente que fala mal de Saturno, né? Ah, esse Saturno, não sei o que lá. Cara, o coitado tá lá no céu, com vários anéis, não tá nem sabendo que você existe, tá? Exatamente. É só uma associação. O que acontece no céu, acontece na Terra também. E como Saturno é o último planeta visível a olho nu, então ele simboliza a restrição. É onde você o limite. O limite das coisas. Então, por isso que a gente fala que o Saturno, ele limita as suas coisas, porque é o limite que a gente tem a olho nu, pelo menos por enquanto, né? Sim. Um planeta que a gente consegue ver, então ele delimita as coisas. Isso é muito bom,
delimitar as coisas é muito bom. Você imagina você viver uma eterna piscina sem borda. Você vai flutuando. Ele tem a ver com estrutura, que também é algo que é necessário na maioria das áreas da nossa vida, né? Pois é. Imagina você sem coluna vertebral, onde você ia parar? Você ia ser uma... Pois é. Não é? Você falou aí do limite, né? Do céu, do limite do sistema, do que a gente vê. E também me lembrou uma outra coisa ligada a ele, que é o medo, porque tem a ver com o medo do desconhecido, do que vem depois, né? E o medo também está associado a ele, né? Sim, muito, muito medo associado. Tanto é que tem uma das luas de Saturno é Phobos, né? Que é fobia. Sim. É verdade. É verdade. Então tem muita associação. Olha, eu acho assim, eu sou muito suspeita, mas eu acho astronomia, eu poderia ficar aqui o tempo todo falando disso, porque Horas, é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso. Quem tem essa oportunidade legal de estudar astrologia e se autoconhecer, porque autoconhecimento é liberdade, vai estudar astrologia, porque assim, eu falo, é libertador. Sim. E a oposição que a gente está falando, ela também é um aspecto de dificuldade, mas eu diria que é mais, talvez, não sempre, né? Mas ligado à cobrança e a você aprender a lidar com o outro, né? Porque é uma coisa de complementação das duas energias opostas que se complementam ao mesmo tempo. Então você pode ir para o lado do que é diferente ou do que complementa, que é ver de um lado positivo ou negativo a coisa, né? Uhum. E falando na associação da figura geométrica, que nesse caso não é uma figura geométrica, é um traço, né? Sim. Como todo traço, você está de frente para alguma coisa. E quando você está de frente a alguma coisa, você é obrigado a encarar essa coisa, né? Então, isso pode ser bom. Isso pode ser bom ou não. Sim, como tudo. Sim, como exatamente. Tudo, né? Então, a associação que a gente faz de uma oposição são duelos de forças, que podem ser muito bons, porque eu estou vendo algo que você está vendo, eu estou vendo algo que você não está vendo. Eu estou na tua frente, você está na minha frente, né? Então, é a possibilidade também do outro me trazer um ponto de vista a meu respeito que eu não estou me vendo. Eu estou aqui, né? Habitando esse corpinho, só se eu me olhar no espelho. Se eu olhar no espelho, eu vou ver uma imagem flipada, que não é a minha. É alguma coisa refletida. Quem me vê que eu tenho uma pintinha desse lado aqui, não sei se é esse lado aqui, nesse lado aqui, vai ser você. Aí. Quando eu coloco no espelho, a pinta vai para o outro lado. Você está me vendo direitinho, você está me vendo real que eu sou. Sim, né? É verdade. Então, isso também é muito legal isso, cara. Então, se você aprender a conversar com esse outro lado, né, você vai ter duas perspectivas, você vai ter uma visão, eu não diria inteira, mas muito mais próxima desse inteiro, né? Sim, muito bom. Mas aí, como tudo, né, tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você consegue trocar com outra pessoa, tanto é que a gente se relaciona para conhecer a nós mesmos, a gente não se relaciona para ser feliz, né? A gente vamos lá falar um pouco de relacionamento agora. A gente se relaciona para nos conhecer melhor e para viver mais feliz com o que a gente encontra com a gente. Vamos combinar, né? Exatamente. O outro está lá como espelho da nossa alma, espelho da nossa personalidade, né? Então, tanto é que a gente diz que o que te irrita no outro, olha para você porque é o que você tem e você não gosta de você. Aquela característica em você, então te irrita no outro. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode olhar para o outro e o outro falar coisas para você que você não tinha visto, ele pode falar coisas que você tinha visto e não queria ver, né? Exato. E fingiu que não viu, né? E fingiu que não viu. Pode ser um espelho bem assim, fora de propósito, do tipo, eu não quero ver, não quero falar, não, que eu já sei que eu sou assim, não quero, né? Mas a pessoa está na tua frente. Então, por isso que a gente fala que casa 7 é a casa dos inimigos declarados, é a casa 1, a casa 7, né? Casa 1 sou eu, casa 7 é o outro. E o outro está me trazendo tudo que eu estou refletindo para ele, né? Perfeito. Então, a gente pode
a gente pode tirar bastante lições assim comportamentais dos aspectos astrológicos. Isso que eu acho mais legal no mapa. Por isso que o Kepler, eu dou total razão para o Kepler. Se eu tiver que abrir mão de tudo que eu aprendi até hoje, eu abro mão de tudo, menos dos aspectos. Não, e outra coisa, eu não sabia que o Kepler, o Kepler era astrólogo também. Eu sabia do astrônomo Kepler. Não, ele é astrônomo. Eu falei sem querer, mas é astrônomo, matemático e acho que era filósofo também, alguma coisa assim. Tá. Porque eu acho que faz mas ele sentido. não era astrólogo. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Tá. Uma pessoa que estuda astronomia, ela acaba tendo um pouco de filosofia, né? Porque sim. tudo que ela vê, estudar tudo que ela estuda, é impossível que ela não faça associações com a filosofia, com tudo que a gente traz, né? O porquê da existência, né? Os nossos questionamentos, nossas dificuldades, a nossa pequenez diante do espaço, né? Diante de tudo que a gente vive. Gente, isso é incrível. A gente é uma poeira cósmica. A gente é uma poeira cósmica. Olha, eu me lembro até hoje, quando eu assisti, eu não lembro, eu acho que foi a primeira versão do Cosmos, e naquela época, quando ele falou que todos os grãos de areia de todas as praias do mundo não chegava ao número de estrelas no universo, aquilo é uma coisa de pirar o cabeção, né? De explodir a tua cabeça, né? Sim. Verdade. É muito louco. A gente não tem noção da nossa pequenez. Não. Porque nós somos menos do que a areia, do grão de areia. Porque se o grão-areia é a estrela, que seria o equivalente ao nosso Sol, nós somos menor do que isso. A gente não foi nem classificado. Por isso que a gente entra num aspecto também meio psicológico, né? De falar, cara, você está se pegando por tão pouquinho, assim. Você tá brigando por quê mesmo, né? Pois é. Diante de coisas tão mais importantes para ver, para se preocupar. Você está se preocupando com o quê mesmo, né? Exatamente. Ontem eu assisti um programa, só para meio já começar a ir para a finalização aí, mas uma coisa que me tocou muito, eu assisti um programa chama Bem Juntinhos, não sei se você acompanha, da Fernanda Lima e o marido dela. Eles recebem pessoas para discutir assuntos, né? E ontem eles estavam com o Júlio Lancelotti, o padre Júlio Lancelotti, que é um cara maravilhoso, né? Fez um trabalho incrível. E a Heloísa Pirrecet. E me tocou muito, porque eles começaram a falar enfim, da situação atual e da fome e das crianças, dos órfãos. E ela ficou tão tocada, você vê ela se emocionando e chorando. Ela não conseguia falar, ela chorava de pensar nessa situação. E ela passou por uma situação de morte recentemente, né? Ela teve um câncer e tratou, enfim. E foi tão tocante ver uma pessoa se emocionar, né? Com a empatia, através de uma empatia em relação ao outro, que é uma coisa tão rara hoje em dia, né? É disso que a gente está precisando, né? E eles estavam falando isso, que se cada um fizesse um pouquinho disso, a gente não teria mais problemas no mundo, ou teria muito poucos problemas no mundo, né? Pois é. E a gente está num momento, todo mundo está sabendo disso, em que está tudo muito acirrado, está tudo muito polarizado. Nos cascos, está muito polarizado, está muito oposição, né? Está muito... Muita oposição, exatamente. Muita oposição, você é diferente de mim, eu não quero ver né? Então, e a gente está esquecendo acho que de um bem maior, né? Pelo que a gente está brigando pela vida. Só isso. A gente está brigando pela vida. Se você diminuir, secar, depurar, a gente está brigando pela vida. Eu estou brigando pela minha, você está brigando pela tua. Aí tem várias coisas que estão, né, entrando nessa briga, mas a gente está brigando pela vida. Como assim, né? Como assim que a gente está brigando pela vida matando os outros, né? A gente está indo contra essa vida.
É né? verdade, é O verdade. Ancelotti, ele tá ele sempre foi muito ativo, mas agora ele está mais ainda com essa história toda, com essa polarização que está Sim, acontecendo. sim, ele Está disse. sendo alvo de ataque de muita gente, assim, porque ele está falando de fome. E tem gente que não quer saber de fome. E que Cala a boca, não quer ele saber de lida fome, com isso há sabe? 40 anos, né? Ele lida com isso. Se tem alguém que sabe sobre isso, é ele, né? Então, o tanto de projeto social que ele faz, né? Que ele entra em contato, que ele vai atrás, que ele não tem medo, né? Sim, Então, cara, o mundo está muito louco, sabe? O mundo está tá muito muito, doido. muito. E é por isso que eu falo para as pessoas, vai meditar. Porque enquanto o mundo externo está um caos, se você deixar esse caos entrar para dentro de você, você afunda junto. Sim. Eu posso terminar só com uma frase Por que eu acho muito favor, bonita, eu por sempre favor. coloco nas minhas práticas de yoga, porque Sim, é bem o que eu digo para os meus alunos, né? Eu digo assim, nem toda a água do mar é capaz de afundar um navio. O navio flutua pela água do mar. Agora, a não ser que tenha um buraquinho lá no seu casco, lá no seu porão. Então, não deixa essa negatividade do mundo invadir a água do teu porão, porque o teu navio vai afundar. sim, Enquanto você sim. tiver o teu casco impermeável e assim inabalável, você vai navegar o quanto for. Então, para isso que a gente tem que meditar, para isso que a gente tem que perceber o que nós estamos fazendo, saber diferenciar o que é real do que é ilusório, sabe? Então, Perfeito. isso faz com que a gente seja um ser humano. E a gente honra essa palavra ser humano, porque tem muito lixo humano por aí, né? É Eu não vou dar verdade, nomes, é verdade. não vou dar nomes para essas pessoas, mas a gente sabe que tem gente que vai, a luta delas é contra a vida. Sim, sim, sim. Eu não sei o que E, elas estão fazendo aqui. Estão é, gastando o ar do universo. sim, verdade. E isso que você falou é muito importante, né? Do navio. É não se deixar. Porque assim, o buraquinho, às vezes, ele pode fazer muito barulho. E você acha que ele é enorme, e que, ele, né, que a quantidade é enorme, e não é. Ele é um Uhum. buraquinho, só que ele faz barulho. Então, mas acredita que todo o resto é legal, tá bem, né? Pois é. Então vamos lembrar que tem muita gente boa, tem muita gente como o padre e como outras pessoas que estão fazendo o bem e que querem o bem. Só que elas não gritam, né? Não gritam. Exato. Então, Exato. mas não se deixar envolver pela negatividade, né? E se Exato. for o caso, desliga a televisão, vai ler um livro, vai assistir um vídeo, né? Sim, por favor, por favor. Vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai fazer exercício, vai Sim, fazer massagem, qualquer coisa. Você não tem verba para massagem, vai fazer qualquer outra coisa, sabe? Vai se divertir, vai passear com o teu cachorro, vai fazer outra sim, coisa, sabe? Eu acho que a gente tem que se proteger contra essa negatividade toda que vive insistindo em furar o nosso casco do navio, sabe? E exatamente. a gente tem que seguir assim, porque senão não sei o que a gente vai ter, sabe, como futuro de humanidade. Não, não, a gente vai conseguir tapar esse buraco e continuar navegando. Ai, tomara. Tomara. Não é?